Já aqui no Reino Unido, se as pesquisas mais recentes se confirmarem, os eleitores se preparam para o provável fim de 14 anos de governo conservador. Em maio, vocês lembram, o atual primeiro-ministro Rishi Sunak dissolveu o parlamento e convocou eleições gerais antecipadas, uma aposta política arriscada, assim como fez Emmanuel Macron, que pode sair pela culatra, assim como na França. Depois de 6 longas semanas de campanha, a votação britânica é amanhã e mais de 46 milhões de pessoas estão aptas a votar. Pelo sistema parlamentar, só explicando rapidamente, a população vota em representantes dos distritos locais, 650 ao todo. O líder do partido que tiver mais assentos no parlamento é então convidado pelo rei Charles III a formar um novo governo e se torna primeiro-ministro. As últimas pesquisas apontam uma grande vantagem do Partido Trabalhista, do candidato Keir Starmer, de 61 anos, muito discreto, nunca revelou nem sequer os nomes dos filhos à imprensa, para vocês terem uma ideia. Entrou para a política mais tarde, só aos 50 anos, e tem esse perfil discreto, disciplinado, bem diferente de algumas figuras que já passaram por aqui, como o bufônico Boris Johnson. O Reino Unido vem enfrentando vários desafios ao longo dos últimos anos. Um dos principais é a economia, que tem demorado para retomar o crescimento pós-pandemia. Os britânicos viram o custo de vida subir e o preço de itens básicos aumentar, do pão à cerveja, instituição daqui. Nilson, Mônica. Nem fale, né? Cerveja cara, imagino, deve deixar os britânicos muito furiosos. Obrigada, Cecília. Cerveja quente, cara, né? E no caneca grande, né? Ô, Marcelo, bom dia, já que você está aqui com a gente. Não sei que você gostaria de falar de cerveja britânica também. Você morou lá em Londres, deve conhecer todos os pubs que importam em Londres. Mas eu queria sua análise também sobre, digamos, a semelhança e a diferença dessas direitas e dessas esquerdas que estão em disputa agora. Porque a direita britânica conservadora, clássica, não é exatamente a direita radical do partido de Nigel Farage, que está tentando ali crescer, mas não foi muito longe. Ela foi testada, essa direita, e está caindo. E a direita francesa, que é a direita também quase que clássica do Macron, também testada e também em crise. Mas as esquerdas que tem nos dois países também são muito diferentes. Quais são as semelhanças, as diferenças nesses perfis desses dois países tão importantes da Europa? E como, digamos, como dizia o Nilson agora há pouco, os dois erraram, né? Tanto Sunak quanto Macron, ao antecipar essas eleições para perder, né? Pois é, Mônica, perguntinha simples, fácil, né? Era mais fácil de falar de cerveja inglesa mesmo, né? Bom dia, Mônica, bom dia, Nilson. Bom dia, Cecília, também, a todo mundo acompanhando a gente aqui no Em Ponto. Pois é, jogadas arriscadas dos dois lados do Canal da Mancha, jogadas complexas com forças políticas que vão se, digamos, reposicionando de jeitos bem diferentes, né? No Reino Unido, a gente está vendo aí Rishi Sunak sendo o quinto primeiro-ministro conservador nesses últimos 14 anos, nenhum deles tendo muito o que apresentar de realmente positivo, né? Um partido que levou adiante uns projetos de austeridade na economia, de enxugamento do setor público, de saída, digamos assim, da participação do governo de vários setores da economia, sem os resultados prometidos. A saída também da própria União Europeia, que não trouxe nenhum benefício palpável para a população britânica, muito antes pelo contrário, né? Resta ainda solucionar a questão da imigração, a questão da criação de empregos, a questão do crescimento da economia, e é esse homem aí, o discretíssimo, como disse bem a Cecília Malan, Keir Starmer, que aparece como favoritaço para tentar reordenar digamos, a vida do governo britânico a partir de um parlamento que lhe será, ao que tudo indica, largamente favorável. Mudança desse tipo só se viu no Reino Unido. O próprio editorial do Financial Times, um jornal que está longe de ser um jornal associado aos trabalhistas, apontava que só em 2 momentos na história recente britânica houve mudança desse tipo. Em 1997, quando Tony Blair chegou ao poder com o New Labour, na época, acabando também com um reinado conservador, e antes dele, em 1974,
79, lá atrás, na virada para os anos 80, quando a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, chegou para desmontar todo o arcabouço ali do poder dos sindicatos, dos mineiros e tudo, e fez uma revolução pelo lado conservador, pelo lado liberal na economia, que marcou uma era e que, enfim, mudou a cara da política britânica. Vamos ver agora esse moderado Keir Starmer, num partido trabalhista bem mais moderado do que foi até bem pouco tempo atrás, como é que vai se dar isso. Mas, ao que tudo indica, será uma vitória acachapante e os conservadores vão ter muito o que arrumar em casa para tentar se reconstruir enquanto força política. Lembrando que há forças ainda mais à direita do que o atual Partido Conservador, e aí eu falo daqueles que defenderam o Brexit lá atrás, do Farage, que já aparece aí como uma força grande, querendo levar a direita britânica também mais para a extrema-direita. Essa extrema-direita que aparece se fortalecendo do outro lado do Canal da Mancha, na França, através do Rassemblement National, né? A reunião nacional, o reagrupamento nacional. Acho que a gente vai acabar essa eleição sem nunca ter chegado a um consenso, como é que é a melhor forma de traduzir a palavra Rassemblement, mas que tem esse sentido, né? De se reunir, de se reagrupar. As duas valem, a meu ver. O Rassemblement National de Marine Le Pen, que tentou fazer ali uma harmonização facial para se mostrar um pouco menos racista, mas não perde ali suas características de extrema-direita. Na França, o que chama mais atenção, talvez, a meu ver, é um outro reagrupamento, na verdade, das forças de centro-esquerda e de esquerda clássicas se juntando nessa nova frente popular para tentar barrar esse avanço da direita e evitar esse númerozinho mágico falado pela Cecília, 289. Esse é o número de cadeiras que a extrema-direita precisa conquistar para ter maioria e conseguir governar com o primeiro-ministro seu. Se isso não acontecer, pode surgir uma coisa bem interessante devolvendo para vocês, que é a segunda e terceira forças na França acabarem se acertando de alguma forma para propor uma ideia de um primeiro-ministro ou uma primeira-ministra que seja mais do centro, centro-esquerda, para o presidente Emmanuel Macron, que jogou tudo nessa eleição, de olho em 2027, para não chegar a 2027 tão desgastado se, digamos, ele não tivesse feito nada, não tivesse antecipado a eleição. São situações diferentes, forças políticas diferentes que vão reequilibrando e redesenhando o mapa político dos dois lados do Canal da Mancha. Nilcinho, Mônica, pessoal. Dois lados do Canal da Mancha, você vê gostoso de falar, né, Marcelo? Fala a verdade, os dois lados do Canal da Mancha. Uma delícia. É verdade. Agora, o fato é, né, Lins e Cecília e Mônica, que é uma crise de liderança no mundo, né? A gente estava falando sobre isso aqui porque são os líderes europeus todos numa posição muito vulnerável, né? A gente está falando de Rishi Sunak, de Macron, ou então de Olaf Scholz mesmo na Alemanha, dessa dificuldade de suceder Angela Merkel. Enfim, há uma questão aí de liderança mesmo, né?